Vamos lá, abra a tua Bíblia aí, vamos abrir também no telão, Apocalipse capítulo 11, versículo 14 e 15. Nós terminamos a semana passada, o interlúdio, lembra? Nós saímos do interlúdio, um interlúdio que falou da igreja, do povo de Deus ali, num período de um tipo de perseguição e de tribulação de 3 anos e meio. Vimos a atividade de Deus guardar, vimos a questão da besta, das 2 testemunhas, da morte, da ressurreição, da vitória de Deus, e vimos também a conversão de pessoas que deram glória a Deus nesse evento de juízo ali. Aí nós iniciamos a semana passada a leitura do versículo 14 e 15. Algo importantíssimo nós vimos, vamos ler de novo, que aqui nós temos um auge importantíssimo, que é justamente algo decisivo, um ponto decisivo, aguardado na Bíblia inteira. E aqui há um anúncio, há um cântico dessa boa notícia que o reino de Deus chegou. E é isso que está sendo cantado. Então vamos lá para a gente retomar algumas observações. Versículo 14 e 15. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Então nós estamos aqui então adentrando a esse terceiro ai, que também é a 7ª trombeta, tá certo? Na verdade, eu disse que existe uma discussão onde começa esse terceiro ai. Alguns entendem que ele começa junto com a trombeta 7ª, outros não conseguem ver isso, porque você percebe que aqui não inicia com o juízo, inicia com um anúncio da chegada do reino. Então existe uma certa discussão se o terceiro ai ele é esse início ou ele está desenvolvido lá para frente. Tá? Então, mas alguns entendem que é junto, então vamos considerar a 7ª trombeta, esse terceiro ai aí, tudo bem? Apesar das discussões que existem. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Irmãos, de novo a minha ênfase, isso aqui é declarado, esperado a Bíblia inteira. Desde Gênesis, quando o ser humano perde o jardim era o reino de Deus na terra. Ali era o lugar onde o reino de Deus iria ser implantado em toda a terra. Quando eles cumprissem a multiplicação, serem fecundos, multipliquem-se e enche a terra, o que a terra encheria do quê? Da glória de Deus, do jardim e da imagem de Deus no ser humano que se multiplicaria. A glória de Deus a terra se tornaria a casa de Deus. Deus teria acesso constante, porque a sua glória estaria em toda a terra. Com o pecado, isso prorrogou, interrompeu temporariamente esse projeto. Jesus veio para restaurar esse projeto. E ele vem como o segundo templo. Esse templo que ele é encarnado para refazer um santuário para Deus e a glória de Deus retornar no meio do seu povo. Mas ele vem também restaurar a terra, porque essa terra também foi desestruturada. Por isso nós vamos caminhar para isso a partir de agora, a todos os momentos, até chegar no final em Apocalipse. Mas aqui já é o clímax, você lembra que eu falei? Aqui é como que se tivesse um tipo de encerramento de uma sessão, que no 12 vai abrir para retomar algo relacionado à besta que a gente já viu lá, naquele período de 3 anos e meio. Então ele vai fazer um zoom, lembra que eu falei? Ele vai dar uma ampliada e vai contar a história de novo, com mais detalhes, daquele período de 3 anos e meio. Aqui então está falando do final do final. Tá? O que foi aguardado chegou, tem um cântico sendo cantado. Na tua Bíblia também tem um aspas aí? Sim? Tem? Normalmente, quando está em aspas, é ou um cântico ou uma poesia. Tá certo? Então você percebe aí que, dizendo, aí aspas, você tem algo sendo cantado, você tem algo sendo declarado. Tá? Você vai ver vários textos do Novo Testamento, que lá em Filipenses,
colocado entre aspas, e às vezes até a formatação é feita diferente para mostrar que é um cântico ou uma poesia. E aqui é justamente, existe um coral, existe gente que está cantando a vitória, né? Cantando, essas vozes fortes aí, estão cantando esse momento magnífico, esperado por todos, né? Uma exclamação aí extraordinária, fantástica, um hino de vitória escatológico aí de Deus, tá certo? O reino, aqui a declaração é muito importante, né? O reino não é mais do mundo. Olha só, porque o reino do mundo se tornou do Senhor e do Cristo. É como eu tenho falado, toda a estrutura cósmica, toda a estrutura da terra, que está sob a autoridade do governo, tanto dos poderosos da terra, como das forças malignas espirituais, acabou o tempo deles. Agora todo o reinado do cosmos e da terra está na mão de Deus novamente, que sempre foi dele, foi usurpado e retorna, e do seu ungido, do seu Cristo, que é Jesus ressurreto. E ele vem instaurar esse reino eterno em cumprimento, gente, a muitas profecias, né, e do Antigo Testamento aí. Então nós vamos ler novamente, eu gostaria de ler novamente com vocês. Lembra que esse texto está aqui concluindo várias profecias, dentre algumas, o próprio Salmo 2, você lembra? Eu queria ler rapidamente o Salmo 2 com vocês novamente, para você ver esse salmo messiânico se cumprindo aqui nesse momento. Então, Salmo 2, versículo 1, diz assim: Por que se enfureceram as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Todo mundo já entendeu que a ungido, quando eu escrevo ungido em hebraico, é Messias. Quando eu escrevo ungido em grego, é Cristo. Então, Messias e Cristo significa a mesma coisa em línguas diferentes, tudo bem? Então, Messias, hebraico, Cristo, grego, falando do ungido, traduzindo isso é ungido. Tá? Então, ele é o escolhido, o ungido para estabelecimento do reino de Deus. É isso que significa, tudo bem? Então, olha só, os reis da terra, eles estão em constante rebelião contra Deus, né, os poderosos aí, e contra o ungido de Deus. E eles estão dizendo o seguinte, ó, versículo 3. Quer dizer, vamos viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Vamos parar de obedecer a Deus, vamos quebrar. Deus fica colocando algemas na gente, né? E eles falam, vamos romper os laços, sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Aquilo que eu falei, Deus olha e fala, o que eles estão pensando que eles são, né? Eles dependem de mim para respirar, né? Então Deus simplesmente dá risada, né? No 5, na sua ira, na ira de Deus, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorado, como a gente já viu que aconteceu em Apocalipse. Aí Deus fala, eu constituí o meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte Sião. E aí o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, eu hoje gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança. Olha lá, olha o que o ungido vai receber. As nações por herança. O que está acontecendo agora aqui? Os reinos do mundo estão se tornando do ungido. Ele está recebendo por herança aquilo que é dele. Então, olha, gente, toda a Bíblia é para levar a esse clímax, a esse auge do reino de Deus, da vida eterna, da vida plena, da maldição acabando, da morte sendo vencida, da tristeza indo embora, da saúde sendo plena, das terremoto, maremoto, não vai existir mais. Tudo vai ser renovado dentro do programa e do projeto inicial de Deus, do paraíso, do jardim perfeito, perdido pela desobediência do ser humano, né? 9, com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis,
Sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho. Aqui é um ato de adoração, o beijar, né? Quer dizer, adorem o filho, respeitem, honrem o filho, para que ele não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Até aqui, até para esses reis da terra rebeldes, Deus dá o que? Tempo de arrependimento. E um conselho: olha, sejam prudentes, pare de fazer isso que vocês estão fazendo. Volte-se para o filho. Ele tem o melhor, ele vai reinar, ele vai julgar todo mundo. Para de ser obstinado e volte-se para ele. Mas vai chegar uma hora que a ira dele vai se acender, né? E bem-aventurado aqueles que se refugiaram nele, que se voltaram para ele. Então, voltando em Apocalipse 11, é exatamente isso que a gente está vendo aqui, né? Olha só, gente, antes da gente continuar lendo, em João 18:36, não precisa pôr não, Davi. Jesus falou assim, não sei se vocês vão lembrar, Jesus fala assim: meu reino não é deste mundo. Lembra? Ele fala inclusive, né, numa situação que ele está sendo julgado ali, você é rei, quer dizer, Jesus fala, meu reino não é desse mundo. Agora, olha o que está acontecendo aqui em Apocalipse. Nesse momento, essa divisão, gente, entre mundo no sentido da terra e no sentido da realidade perfeita, invisível, espiritual, essa dicotomia, tá? Esse corte que existe. Por exemplo, nós não estamos desfrutando o reino dos céus. Ele virá. Então nós temos uma dicotomia, está cortada a realidade espiritual da nossa, ainda está cortada, está dividida. Ele já iniciou dentro do cristão. O reino de Deus está na terra, porque nós estamos na terra. Porque Cristo está em nós. Porque nós proclamamos a mensagem do rei. Mas ele ainda não tocou a realidade da terra. Existe uma dicotomia, um corte dessas realidades. Entende o que eu estou falando? E quando Jesus pronuncia, ele está falando isso. Olha, o meu reino não é desse mundo. Ele não tem como fonte a estrutura sistêmica desse mundo. Ele não vem daqui. A lógica do meu reino não é essa. É isso que Jesus está falando. Em Apocalipse o negócio mudou. Ele está dizendo que o reino do mundo se torna dele. Existe uma dicotomia que não vai existir mais. É uma realidade que está sendo fundida. A realidade espiritual e a terrena, ela vai se fundir. Não vai existir essa dicotomia que existe lá, céu, perfeição, terra. A terra se tornará juntamente com o céu perfeito, e o céu haverá uma fusão dessas realidades materiais e imateriais, visíveis e invisíveis. Por isso que Colossenses diz que Deus vai convergir em Cristo todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Haverá uma fusão de realidades ali em Cristo e no reino de Deus eterno. Olha que interessante. Então, nesse momento, tal dicotomia acabou. O reino celestial substitui o terreno com a verdadeira realidade. Esta é uma das principais ênfases, presta atenção, do pensamento apocalíptico. A de que a verdadeira realidade é a realidade celestial, invisível, não terrena. Porém, em Apocalipse, a realidade invisível invade a terra. O reino de Deus chegou na terra. A realidade que era intocada, imaterial, invisível, tocará as estruturas terrenas e vai encher essas estruturas da realidade de uma renovação que Deus sempre quis fazer desde o Éden.
O jardim era mais ou menos já isso. O jardim, gente, vocês lembram que o jardim, a terra não era o jardim. Deus colocou um jardim chamado Éden na terra. Fora do jardim não era jardim. Por isso que quando ele vai e sai do jardim, e Deus não deixa ele mais estar no jardim, lá naquela terra tem o que? Espinho, abrolho, ele não desfruta mais o que tinha no jardim. Cultivando o jardim, é como se Adão iria expandir o jardim para o restante da terra, naturalmente. Quanto mais crescesse e multiplicasse, eles tivessem filhos, não caberia mais. Vamos imaginar aqui uma coisa? É mais ou menos assim: encher o jardim, não cabe mais de filho, antes do pecado. Exercem a imaginação. De repente, um filho de Adão, vamos botar o pé fora do jardim. A hora que ele toca o pé, o jardim se estende. Onde tocar as plantas dos seus pés será a possessão do Senhor. Esse é um conceito de invasão do reino de Deus na terra. E isso que Deus queria, que foi interrompido pela quebra da aliança, está acontecendo em Apocalipse. Toda a estrutura terrena agora pertence a Cristo, ao ungido. E essa estrutura será tomada pela glória de Deus, como Ele sempre quis. Você está entendendo, gente? Nós lemos essa semana, quem está pegando a leitura bíblica aí, vimos o tabernáculo, um pouquinho já de Deus ditando, né, para Moisés, e Moisés falando: olha, constrói isso, faz isso, porque eu habitarei no meio de vocês. Não sei se vocês lembram do versículo. O que foi perdido lá no Éden, Deus está falando: faz de novo um templo semelhante ao jardim. Você sabia que o tabernáculo lembra coisas do jardim? O santuário, você vai ver que no lugar santo e santíssimo tem coisas relacionadas a árvores. Lembrando, fazendo uma alusão ao jardim. O próprio candelabro parece uma árvore com braços, com uma lamparina. Porque Deus está falando o que para eles? Olha o que vocês perderam, eu vou restabelecer isso. Eu quero ainda habitar aí no meio de vocês. E em Apocalipse é exatamente isso que está acontecendo. A realidade espiritual invisível está invadindo a terra. Está tomando conta. E há um cântico extraordinário sendo cantado e falado: agora o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Promessas de Deus de um reinado eterno que aconteceria, né? É no reino messiânico que se concentrava, gente, a expectativa judaica e neotestamentária. E é a vinda desse reino que está sendo anunciada aqui. Se você pergunta, olha só, presta atenção comigo, gente. Pensa aí o que você sabe da Bíblia, as coisas lá. Quando Jesus ressuscita, a primeira pergunta, talvez a primeira, ou uma pergunta importante que foi relatada, importantíssima, que estava agoniando o coração, né, dos discípulos. Após ele ressuscitar, eles fazem uma pergunta para Jesus. Vocês lembram qual é? Eu vou ler para vocês. Davi, abre aí Atos, capítulo 1. Que as pessoas não entendem. E acho que eles fizeram uma pergunta tosca. Eu já vi pregadores falando isso. Eles, na verdade, entendiam tudo o que estava acontecendo. E eles fizeram uma pergunta extraordinária, que tem a ver com toda a profecia de Deus no Antigo Testamento. Antes de Jesus morrer, o que eles esperavam? O reino de Deus. Eles falaram: chegou o rei. Quando Jesus morre, o que eles falaram? Ficaram em dúvida. Por isso que Pedro nasce medo no coração de Pedro. Pedro não era medroso. A gente lida com Pedro como se fosse medroso. Pedro não era medroso. Pedro, quando estava lá no monte, ele pega uma espada e corta a orelha de um soldado. Você sabe o que Pedro estava fazendo ali?
chamando os soldados para a guerra. Por que você acha que Pedro estava chamando os soldados para a guerra? Porque na cabeça dele, o rei militar estava com ele. Nós vamos começar a guerra agora. Vamos acabar com esse pessoal agora. Jesus fala: Pedro, para, cura a orelha do mal, se entrega, deixa ser preso, cuspido, esbofeteado, zombado. Pedro, olhando aquilo, ele fala: eu acho que eu me enganei. Eu acho que eu me enganei. Como que o rei prometido veio libertar a gente da opressão de um império, estabelecer o reino de Deus, está sendo zombado e oprimido pelo opressor da gente, que ele veio libertar? Ele não deve ser o Messias. Você acha que não passou isso na cabeça de Pedro? É óbvio. Quando Jesus ressuscita também o quê? A esperança do reino de novo, gente. E essa é a pergunta que ele faz, quer ver? Olha como é legal a gente estudar a Bíblia, né? Olhando toda essa questão aí. Verso 6, olha lá. Então, os que estavam reunidos com Jesus, isso depois de Jesus morrer e ressuscitar. Os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E na cabeça dele, reino de Israel era o reino messiânico, era o reino de Deus. É como se assim: Jesus, mataram você, a gente achou que já era, você ressuscitou, você voltou para quê? Para estabelecer o reino, é agora. E Jesus dá um break. Não, o negócio é o seguinte: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Não cabe a vocês saber o tempo de Deus, quando Ele vai fazer isso. O papel de vocês, até que esse tempo chegue, é esse. Esse é o papel da igreja. Versículo 8. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Vocês vão anunciar o reino. Vocês vão testemunhar que o rei veio, morreu, ressuscitou, vai voltar, e que ele vai transformar todas as coisas. E que ele vai estabelecer um reino eterno, que ele vai dar vida eterna. Vocês têm que crer e ser essa comunidade escatológica no mundo atual. Gente, olha a beleza da Bíblia, quando a gente lê ela vinculada a tudo. E Apocalipse é justamente Jesus respondendo, Deus respondendo essa pergunta: agora o reino chegou. Jesus está revelando para João o final, dando a resposta que os discípulos queriam. E um cântico sendo cantado: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Então essa expectativa, gente, era a expectativa de todo judeu no primeiro século, com nuances diferentes. Eles tinham entendimentos teológicos diferentes a respeito do Messias, mas eles queriam a restauração do reino. Eles aguardavam o reino de Deus, eles desejavam o reino de Deus, alguns pacificamente, alguns pegando em arma, achando que eles tinham que fazer isso acontecer. Quem lembra? Que grupo que você lembra que fazia isso? Primeiro para o segundo século, lembra? Os zelotes. Os zelotes eram um grupo armado, de força armada, porque eles achavam que eles tinham que iniciar isso pela força contra o Império Romano. Então eles criavam revoltas contra o Império Romano. Outros eram mais passivos e falaram: não, o reino de Deus não pode ser de força armada. Quando o Messias vier, ele vai fazer isso. Então você tinha vários, mas todos eles esperavam o reino de Deus. E essa é a temática, né, maior de toda a Escritura. O que isso tem a ver com a gente? Pastor, mas isso é muito vago. Não é, gente. Isso tem tudo a ver com a gente, porque nós fomos salvos por esse Cristo ressurreto.
E Ele faz de nós cidadãos desse reino já. Nós estamos nessa terra, nesse mundo atual, mas não somos mais dele. Por isso que o Sermão da Montanha é uma troca, virar de cabeça para baixo os princípios dessa terra. Porque tudo que o ser humano nessa terra busca, Jesus falou, não é assim que vai ser no meu reino. Não, vocês não vão viver assim. Não, vocês não vão tratar o inimigo de vocês assim. No meu reino vai ser assim. Não, vocês vão aprender a perdoar, porque no meu reino é assim que vai viver. Jesus ele mexe com as estruturas da natureza humana e do modo de ser humano. E quando nós, igreja, olha o que eu vou falar para você, conseguimos viver a vida do Sermão da Montanha, nós antecipamos o reino que virá. A gente dá para a sociedade uma degustação. Vem viver com a gente que vocês vão ter um gostinho do que será o reino de Deus. Você está entendendo? Nós nos tornamos, a igreja, uma maquete, uma sinalização do reino que está por vir. Uma maquete imperfeita, como toda é. Toda maquete não é perfeita. Ela tem imperfeições, mas ela sinaliza a realidade, não é assim? Você já viu maquete de Penápolis, né? Maquete de outros lugares? Você consegue ter uma ideia da realidade, por mais imperfeita, por mais limitada, mas você consegue ver. A igreja é a maquete do reino de Deus. O problema é quando nós, igreja, começamos a viver a vida igual ao mundo. A gente perde a nossa função. A gente perde o nosso brilho. A gente perde a sinalização de referência do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque as pessoas olham para a igreja e falam, mas eles são igual a gente. Não tem diferença. E alguns lá no mundo falam, eles são piores que a gente. Olha que triste. A gente perde a honra de viver uma antecipação escatológica, sinalizar a vida perfeita de Cristo para a sociedade. Isso, gente, deveria ser não um peso para a gente, mas deveria ser uma honra. Fomos chamados para testemunhar isso, para anunciar o que temos visto, ouvido, que vivendo, aprendido. E esse é o tempo que nós estamos. Não é tempo ainda de você saber quando vai vir. Jesus fala. Mas vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunhas do Rei. Testemunha do Rei ressuscitado. Anuncia para todo mundo que o Rei veio, ressuscitou e ele vai voltar. E que vai julgar todo mundo. Anuncia. E os apóstolos começaram a anunciar. Pedro começa a anunciar, Estevão começa a anunciar, começam a morrer por essa mensagem. Filipe começa a anunciar. Paulo e Barnabé, Apolo, e assim vai. Cada um em Atos, a igreja começa a anunciar que Cristo ressuscitou. E ele está formando uma comunidade, uma nação santa, um povo eleito, sacerdócio real. Gente, tudo que Apocalipse falou que nós seremos. Olha que coisa extraordinária. Então, isso implica, isso que nós estamos estudando em Apocalipse, não é só coisa futura. Isso tem implicações na nossa vida ética, moral, espiritual, atual. A gente tem que viver aqui com um pezinho lá em Apocalipse. A gente tem que viver aqui com as coisas da terra que nós temos, mas com a prioridade da eternidade. Não deixar com que as coisas terrenas abafem a eternidade, abafem o nosso coração, sabe? Tire de nós a visão de quem nós já somos, porque aí nos tornamos como quem não tem Cristo. E aí é o mais triste das realidades. É um povo que tem Cristo viver como se não tivesse. Essa é a tristeza que nós enfrentamos das pessoas que estão na igreja, se dizem cristãs,
e não sabem viver a vida cristã, ter a honra de viver uma vida que testemunhe esse reino que virá, e virá com certeza, né, para a gente que crê nisso. A entrada do reino eterno é então celebrada aqui, né, na segunda metade do anúncio, como nós já vimos. Vamos ler agora, para a gente iniciar, versículo 16 a 18. Olha que interessante. Volta em cena os 24 anciãos. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, nós desenvolvemos isso muito no capítulo 4 e 5, a atividade dos anciãos, né, na adoração, na intercessão, nesse movimento de honra àquele que está sentado no trono, né, eles têm uma importância nessa atividade ali, nesse ambiente do trono de Deus. Eles estavam também sentados, eles também estão sentados em tronos, diante de Deus. Nesse momento, o que eles fazem? Prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo aqui uma nova canção, uma nova adoração. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Cadê o termo que está faltando? Que hás de vir. Hã? Eles estão no momento, não há de vir, chegou. Você percebe que João tira a fórmula. Todo momento até agora que isso foi falado, é assim, aquele que é, que era e que há de vir. Que é, que era e que há de vir. De repente eles cantam, que é, que eras, não tem mais o que há de vir, porque o futuro chegou. Gente, aqui é fantástico. Esse é o momento, o auge. Aqui é o retorno de Cristo. Tudo aconteceu aqui já. O que vai acontecer daqui para frente é o que eu estou falando. É uma retomada de coisas que nós já estudamos. Com detalhes, um monte. Até chegar de novo com detalhes desse reino, que é o novo céu, nova terra, o reino eterno. Vai detalhar na frente lá a vinda de Jesus. Né? Ele vencendo os inimigos com detalhes lá na frente. Agora vai abrir detalhamento daquilo que a gente leu de uma forma mais concisa. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Onde você acabou de ler isso? Onde você acabou de ler isso aqui? Ó, as nações se enfureceram. Salmo 2, as nações, ele está citando um pedacinho de Salmo 2, lembra que eu falo da alusão, gente? É um hiperlink. O autor, Jesus, aqui, ele está costurando coisas do Antigo Testamento. É um mosaico, lembra que eu falei? É uma coxa de retalho, ele está pegando coisas e costurando para formar uma unidade maior. Quando ele cita um pedacinho de Salmo 2, o que ele está sugerindo para a gente? Vai ler Salmo 2, porque o que está acontecendo aqui tem a ver com o que foi falado lá. E isso acontece em vários momentos em Apocalipse. Ele cita um trechinho de um texto lá do Antigo Testamento. Vai ler, porque tem a ver com o que está acontecendo lá. E aqui ele está citando um pedaço aqui de Salmo 2, que as nações se enfureceram. Agora, lá estava falando assim, lá no Salmo 2. Ó, volte para beije o filho, para que ele não se irrite. Porque a ira dele vai chegar. Sim ou não? Lembra? Olha o que está escrito aqui. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Chegou também o tempo para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra.
Meu Deus do céu. Então, olha que importância é a gente entender como Deus ama a terra. Muitos anos eu tenho falado para você, a teologia ensinou a gente a querer sair da terra, fugir da terra. Deus tem uma aliança com a terra, com a criação. Ele quer encher essa terra da glória dele, ele quer restaurar. Ele quer fazer uma fusão com o céu. E ele vai julgar os que destroem a terra. Por quê? Porque o ser humano foi colocado para cultivar a terra, guardar, cuidar, zelar, governar, gerenciar para a glória de Deus. E nós vamos prestar contas. Principalmente aqueles que destroem a terra, e aqui não só destruir a terra no sentido ambiental, mas no sentido também governamental, sistêmico. O ser humano, toda a estrutura dessa terra que Deus nunca quis que acontecesse. Crianças morrendo de fome, desnutridas. Acha que Deus queria isso? Deus vai cobrar os poderosos por essas ações. Crianças sendo violentadas, violadas. Acha que Deus não vai cobrar isso? Meu irmão, vai deparar um dia com o juiz do juiz. Essa que é a questão, o povo não está entendendo. Vai ter que estar diante do trono de Deus santo, e Deus vai botar ordem na casa. Então, todo mundo. Então isso tem que gerar em nós, sim, ó, que está escrito aí, temor. Temor, tem que gerar em nós temor. E ele está falando que ele vai galardoar, presentear aos que temem o seu nome. Que tenhamos esse temor reverente a Deus. Então, aqui nós iniciamos a leitura. Eu vou só começar, aí a semana que vem a gente começa a destrinchar mais sobre esse bloco que a gente iniciou hoje. O que eu quero enfatizar aqui? Aquilo que eu também já falei. Como os 24 anciãos, eles estão sendo retomados, eles estavam sem ser citados há um baita de um tempo. De repente, eles voltam a serem citados justamente nesse momento de fechamento desse bloco literário. Lembra que eu falei do envelope literário, do sanduíche? Lá no capítulo 4, eles são citados. Os anciãos. De repente, agora o reino de Deus é citado, o trono é citado, os anciãos são citados. É justamente, gente, João está, de uma forma literária, dando uma conclusão para o que está acontecendo até agora. Então, há um desfecho aqui. Quando a gente abrir o capítulo 12, parece que ele está totalmente desconectado do 11. A gente vai ver. Porque ele começa a falar do trono da besta. Ele começa a falar da força da besta, do trono, da autoridade, do que vai fazer. Quer dizer, algo que já passou. Então é uma retomada de assunto para detalhar o que está acontecendo nesse período que a besta está atuando, que é o período das duas testemunhas. Aquele período lá que a gente lê um bloquinho conciso, vai ser retomado com detalhes, que é a atividade da besta e das bestas, nesse período. Então, aqui está acontecendo uma finalização literária que está dando o auge do negócio. O reino de Deus chegou. E os anciãos voltam em atividade aqui importante, de regentes do céu, regentes ali desse coral, e se prostrando, adorando a Deus, são seres com muita autoridade, mas diante de Deus se prostram. Diante de Deus tem que se reverenciar ao Deus, aquele que está assentado no trono. O propósito deles aqui, dos anciãos, obviamente, submeter seus tronos a Deus, liderar todo o louvor no céu a Deus. A submissão a Deus desses seres celestiais, de posto elevado, é um tema importante nessa passagem. Ressaltando o que, gente? A soberania de Deus. Eles ressaltam aqui
Todo-Poderoso, o poder de Deus. Ele é esse título é muito importante. Ele é o Todo-Poderoso. Isso remete a muitas coisas do Antigo Testamento, né? E eles estão ali dizendo e cantando essas coisas, obviamente, em confronto total ao Império Romano, que achava que tinha todo o poder, certo? Lembra que o trono do imperador, na época, representava o poder. Ele achava que ele tinha todo o poder. O imperador matava quem ele queria, certo? Na hora que ele queria. Ele sentenciava quem ele queria. Ele achava já, nessa época, se achava alguns que já eram divinos. Cultos ao imperador estavam sendo feitos. Lembra das mensagens às igrejas? Então você tem o quê? Um ser humano, um homem que se sente poderoso, supremo. Ele se sente o Senhor, o Kyrios de toda a terra. E quando os anciãos cantam aqui, eles estão cantando: os poderosos da terra não são nada. O verdadeiro trono é de Deus. O Todo-Poderoso é Deus. Eles vão ser exterminados, eles vão ser julgados. Deus está aqui também em Apocalipse trazendo um confronto aos poderes, gente, do mundo, aos poderosos dessa terra. E dizendo aos grandes: ó, cuidado, você acha que você tem poder, vocês vão prestar contas. A igreja tem esse papel de falar para os poderosos da terra: você está com poder aí? Lembre que você vai prestar conta disso diante de Deus. Então a igreja ela tem que tomar cuidado quando ela se aproxima das autoridades da terra, para não se corromper, para não entrar no sistema, para fazer o papel dela de igreja, como profético. Ó, fulano, prefeito, né? Governador, presidente. Qual que é o papel da igreja para um presidente da república, seja ele qual for? Lembre-se que você vai prestar contas diante dos reis, do Senhor dos senhores. Faça tudo com a sua consciência daquilo que é justo, daquilo que Deus quer de você. Independente de quem for. Então nós não podemos apoiar um presidente cegamente, nunca. Seja ele o melhor, o pior, não interessa. A nossa função profética é falar para ele: você vai prestar conta a Deus. Ó, isso que você está fazendo, está indo contra a lei de Deus. Ó, isso aqui Deus está aprovando porque está de acordo com as coisas de Deus. É o papel da igreja. É o papel profético das testemunhas. E a autoridade não gosta disso. Eles não gostam disso. Certo? Eles querem ser bajulados, eles querem fazer negociações, eles querem tomar lá da cá, ó, eu abençoo a igreja, você fica quietinho e me ajuda aqui, né, a me eleger. Mas o papel da igreja não é esse. O papel da igreja é o que está acontecendo aqui em Apocalipse, é anunciar o reino de Deus, o verdadeiro rei, aquele ao qual, né, todo mundo vai prestar contas. A gente desenvolve isso um pouquinho mais a semana que vem, tudo bem? Amém? Então, implica tudo isso na nossa vida prática cristã? Com certeza. É o jeito da gente viver a vida. Gente, você está aqui nessa terra, mas lembre-se, você é cidadão de uma nação, de um povo, de um reino escatológico. Nós temos um rei, temos um jeito de viver a vida. Lembre-se disso. Vamos melhorar, né, a cada dia como cristãos o nosso testemunho, a nossa representação desse Jesus, do ungido de Deus que nos salvou. Amém?